Boa tarde, queridos alunos do quarto ano. Essa será a nossa primeira tarefinha do dia. Nós vamos trabalhar o, o componente curricular, língua portuguesa, certo? Antes de nós começarmos a responder a tarefinha, não esqueçam de colocar o nome da escola, Unidade Escolar Alberto de Campos, cidade, Santo Antônio de Lopes, nome de vocês, a turma, quarto ano, a data que está fazendo a tarefinha. No capricho, não precisa pressa, pause o vídeo, tá bom? Primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui a compreensão de uma fábula, certo? Eu acredito que vocês ainda lembrem, eu acredito já trabalhamos o que é fábula. Fábulas são pequenas histórias que contam que tem como objetivo um ensinamento, uma lição de moral, e a respeito de algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E geralmente as fábulas, elas têm como personagem animais que falam, certo? Por exemplo, o título da nossa fábula, né? Raposa e as uvas. Então, o personagem aqui principal é a raposa e as uvas, e no final vocês podem observar que ela vai ter uma moral, um ensinamento que servirá para a nossa vida, para as nossas vidas futuras, certo? Para o nosso dia a dia, para nós aplicarmos isso no nosso dia a dia, pelo menos é o objetivo de uma fábula. Vocês podem lerem a fábula. Pode observarem aqui, ir pausando o vídeo, vocês têm a tarefinha aí com vocês, né? Na sequência, bem no finalzinho aqui, nós temos aqui nessa fábula um parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos, certo? No finalzinho aqui nós temos a lição de moral. Quando não podem ter o que desejam, finge que não o desejam, ou seja, desprezam, né? Isso aqui é o moral da história. Quando vocês lerem aqui o texto, para eu ler vai pegar muito tempo, vai ficar um vídeo grande, fica difícil para a gente colocar ele no canal, né? É um processo mais lento. Então vamos lá. Primeira questão. A raposa estava passeando quando viu uma mangueira carregada de uvas, parreira carregada de uvas ou laranjeira carregada de uvas. Lógico que é parreira, né? Porque o nome da planta do pé de uva é parreira. Segunda questão. A raposa queria comer as uvas por quê? Alternativa 1, estava muito cansada. 2, estava com muita sede. 3, estava com muita fome. Estava com muita fome. Quando vocês lerem aqui, vocês vão entender por que a tia marcou, tá? Professora, tia não, né? Terceiro, este texto é uma convite, bilhete ou fábula. Lógico que lá no início do vídeo eu falei que é uma fábula, né? Falei até o que é uma fábula. Quarto item, o motivo porque a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi que. Alternativa A, as uvas ainda estavam verdes. Alternativa B, segunda alternativa, a parreira, que é o pé de uva, era muito alta. As uvas eram poucas. Lá na fábula, diz que a parreira era muito alta, por isso que ela não conseguiu alcançar. Quinta questão, a frase que expressa uma opinião é: uma raposa estava com muita fome, imediatamente começou a dar pulos para ver se pegava as uvas, deu um pulo para abocanhá-la. Estão verdes. A frase que expressa a opinião aqui em relação à fábula é essa aqui, estão verdes, que na verdade isso aqui foi a opinião da raposa quando tentou pegar as uvas que não a conseguiu. Página seguinte, nós temos a sexta questão, que são discursivas, a sexta, a sétima e a oitava. Discursiva, eu não vou marcar as opções, eu vou dar a resposta escrevendo. Na fábula, a raposa com fome vê lindos cachos de uva. Se os cachos eram lindos, por
que então a raposa disse que estavam verdes? Porque ela não conseguia alcançá-la, as uvas, certo? Aí, quando ela não conseguiu alcançar, ela simplesmente, né, deu a opinião dela que ela não queria, que ela não pegou as uvas porque estavam verdes. Onde é mentira, na verdade, é porque ela não conseguiu, né? Sétima questão, a raposa não alcança as uvas, vai embora. Que fato posterior a esse comprova que a raposa mentia ao dizer que as uvas estavam verdes? Quando ela tentou abocanhá-la uma folha, pensando que era uma uva, certo? Oitava questão. Identifique no texto o parágrafo que contém a moral da fábula de Esopo. Né? Esqueci até de falar para vocês quem é o autor dessa fábula, né? Esse cara aqui. Na sequência, eu falei lá, né? Eu contei lá no início do vídeo quantos parágrafos tem. Encontra-se no quarto parágrafo, que nós temos uma questão objetiva, nona questão. Qual das frases, desculpem, abaixo traduz a ideia principal da fábula de Esopo? A. Quem não tem despreza o que deseja. A mentira tem pernas curtas. Quem não tem o que deseja sente inveja dos outros. Isso aqui é a moral da fábula, né? Qual o significado principal, qual a ideia de uma fábula, eu já disse que é um ensinamento. Então, será a letrinha A. Quem não tem, despreza o que deseja, né? Foi o que ela fez lá quando ela não conseguiu, a raposa não conseguiu alcançar as uvas, né? Ela fingiu, olhou se não tinha ninguém observando as tentativas dela, e fingiu que não queria as uvas, né? Fez até os julgamentos, né? A opinião que estava verde. E isso às vezes acontece conosco, né? Então a lição de moral é essa, a resposta. Beijos, bons estudos. Algo que vocês não compreenderam, pode me chamar no zap, no privado, pode mandar mensagem de áudio. Né? Mas, por favor, gente, visualizem os vídeos. Beijos e até a próxima.